Então, pessoal, hoje vamos começar o capítulo 22, beleza? O capítulo do campo elétrico, lá do livro do Heidegger. Essa foto é da parte da teoria. Hoje vou fazer a fórmula na parte da teoria mesmo. Porque tem muita fatoração na fórmula que talvez você se perca enquanto você está seguindo as etapas. Não sei se vocês viram isso nas aulas, mas não vai atrapalhar nossa mentoria, porque eu vou fazer as questões do mesmo jeito, tá? É só pra gente ter registrado aqui. É, a foto é de lá. A gente vai. Já pra gente antecipar o que vai ter nesse vídeo, no início a gente vai colocar conceitos físicos pra gente utilizar estes conceitos para fazer as nossas equações. A gente vai fazer as equações do campo elétrico e em seguida a gente vai fazer bastante matemática, onde a gente vai fatorar, corta aqui, corta ali, e desse jeito, para chegar numa equaçãozinha bonitinha. E depois a gente vai voltar para a física para ver o significado dessa equação, o que que ela faz. Beleza? Então vamos lá. Primeiro para a gente entender o que que está acontecendo nessa foto. Olha, é o seguinte, ele tem duas carguinhas, beleza? Uma carga positiva e uma carga negativa. A distância entre as duas cargas é d, beleza? E aqui ele tem um ponto P. Nesse ponto P não tem carga, mas a gente quer medir qual é o campo elétrico resultante nesse ponto P, causado por esse dipolo elétrico, beleza? A distância daqui até aqui ele chama de o R positivo, beleza? Que é a distância da carga positiva até o ponto P. A distância daqui até aqui é o R negativo, que é a distância da carga negativa até o ponto P. E aqui ele fala que esse é o ponto centro do dipolo. Então aqui é como se fosse o ponto médio entre esses dois. E essa distância aqui ele chama de Z, beleza? Então são várias distâncias. Então vamos desenhar uma coisa aqui. Por exemplo, o R positivo ele é igual o Z menos D sobre 2. Concorda comigo? Olha, esse é o R positivo, né? É essa distância aqui. Ele é a mesma coisa que o Z, só que menos essa parte daqui, né? Porque a gente não quer essa parte que é D sobre 2. Então aqui a gente vai ter D sobre 2 e aqui D sobre 2. Entende? Então, essa parte daqui que a gente quer, que é Z menos D sobre 2, beleza? Agora sobre o R negativo, beleza? O R, que é a distância da carga negativa, olha, ele é o Z. Então, as duas distâncias eu estou tentando escrever elas em termos de Z e D, tá? Só para você entender. Ele é Z mais um D sobre 2. Faz sentido? Ele é Z, que é a distância até aqui, mais essa parte daqui. Esse é o R negativo, que é a distância da carga negativa até o ponto P. Mais agora. Mais D sobre 2. Beleza? Por que estou fazendo isso? Porque vai ajudar já já. Tá? Agora o que que eu quero? Eu quero o campo elétrico resultante no ponto P, né? Por exemplo. Que eu vou chamar de EP, beleza? O que que ele vai ser? Ele vai ser a soma do campo elétrico causado pela carga positiva menos o campo elétrico causado pela carga negativa, porque são na mesma reta. Faz sentido? Olha os vetores aqui, beleza? Aí a gente vai ter E positivo menos o E da carga negativa. E faz sentido aqui, só para a gente se acostumar com as anotações. Olha, o campo elétrico formado pela carga negativa, pela carga positiva é apontando para lá, e o campo que é formado pela carga negativa, ele é assim, ele vai para a carga, né? Porque negativo, como é que é os campos? É assim, entrando, né? Entrando.
E a positiva é saindo, tá? Positiva é assim. A gente vai falar mais, vai ter uma outra questão que eu vou colocar sobre só essas setinhas aqui, para a gente entender melhor vetores também, e vai ter conceito de divergência e essas coisas. Por hora vamos focar nisso. Qual é o campo da carga positiva? É positivo é igual a quê? É igual Q, K vezes Q dividido pela distância entre a carga positiva até o ponto que a gente quer, né? Ao quadrado. Então, R positivo ao quadrado. Só que o que é R positivo? Ele é Z menos D sobre 2 ao quadrado. Beleza? E o que é o campo pela carga negativa? O campo pela carga negativa. Ele é o K multiplicado pela carga dividido por Z mais D sobre 2 ao quadrado. Por que Z mais D sobre 2? Porque esse é o R da distância negativa. Essa distância aqui, que é a distância da carga até o ponto que a gente quer ver este campo elétrico. Beleza? Então, o nosso campo resultante vai ser o quê? Vai ser o K, Q, dividido por Z menos D sobre 2, menos D sobre 2, ao quadrado, menos K, Q, sobre Z mais D sobre 2, ao quadrado. Essa expressão já está boa. Aqui, digamos que a física que a gente vai estar utilizando por enquanto pausa e a física vai pausar e a gente vai agora fazer uma monitoria de matemática de fatoração. Repara, desculpa aí, não sei se isso foi muito alto no vídeo, acabei batendo o fone. Esse termo aqui é do E positivo e esse termo aqui é do E negativo, tá? Tá? Só para... É que nem a gente estava falando que a gente ia fazer por hora. É negativo e é positivo. Tá. Agora a primeira coisa, o que a gente tem em comum? A gente tem K e Q. K e Q. Então eu vou tirar eles em evidência. Como assim? E é igual a KQ vezes 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Isso quer tirar em evidência, tá? A gente vai tirar em evidência mais uma vez, já já. Como assim? Se você multiplicar o K vezes Q dentro dos parênteses, você vai fazer o chuveirinho e vai ter K sobre Q aqui e K sobre Q aqui. E você volta a ter a mesma coisa. Tá bom? É só para a gente simplificar os nossos dados por hora. E lembra que esse daqui não é um Z não, tá? Isso é um 2 bem aqui. Aqui também. Beleza? Então agora a gente tem esse termo para fora, que é tiramos em evidência. Agora aqui também eu vou tirar o Z em evidência. Como assim? Só de ladinho aqui. Como é que eu posso tirar Z menos D sobre 2, tirar o Z em evidência? E ainda ao quadrado, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Z para fora, vezes 1 menos D sobre 2Z, beleza? Ao quadrado. O que eu fiz aqui? Calma, é o seguinte. Tá vendo que tem o Z aqui? Se você fizer o chuveirinho, você concorda que vai voltar bem aqui? Z vezes 1 vai dar Z. Z vezes D dividido por 2 sobre Z, o Z vai cortar e vai cortar. Entendeu? Eu acho que vocês assistem o vídeo com um lápis e uma caneta. Então, por exemplo, fazendo o chuveirinho, vai dar Z vezes 1Z, Z vezes D sobre 2Z. Aí o Z vai cortar e vai voltar a ser D sobre 2, e aí é ao quadrado. Faz sentido? Então aqui eu só tirei o Z em evidência. Só que como não tinha um Z aqui para eu tirar, eu coloquei... É como se eu tivesse feito assim, ó. Z multiplicando e Z dividindo. Para poder tirar o Z em evidência, entendeu? Que nem a gente fez com o KQ. Beleza?
Tá. Eu vou fazer a mesma coisa com z mais d sobre 2. Então, por exemplo, a gente tem z mais d sobre 2 ao quadrado. Vou tirar o z em evidência, que vai ficar 1 mais d sobre 2z. Na real que não era para ser colchetes aqui não, né? Aqui, parênteses. Aí, aqui, colchetes. Ao quadrado, beleza? Então, continua. Eu deixei o quadrado, ainda não mexi nele, beleza? Aí, essa daqui que a gente vai estar usando ela agora, no lugar dessa. E a próxima que a gente vai estar usando vai ser essa daqui. Tá? Vamos usar elas no lugar dessas daqui. Então, a gente vai falar que E é igual a KQ vezes 1 sobre Z vezes 1 menos D sobre 2Z. Assim, lembrando que só tirei o Z em evidência, beleza? Fazendo o chuveirinho, volta exatamente para outra coisa. Menos 1 sobre Z em evidência, fazendo uma multiplicação com esse parênteses aqui, que é D sobre 2Z. Lembrando que aqui é positivo, né? Porque é a distância grandona, ao quadrado. Beleza? Agora você concorda que aqui temos um número multiplicado por um parênteses e tem ao quadrado? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou falar que é z ao quadrado multiplicado por esse parênteses ao quadrado. É normal, né? Aqui também vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar esse daqui porque tem esse número multiplicado por esse número. Então são esse ao quadrado multiplicado por esse ao quadrado, que é o parênteses no caso. Beleza? Então aqui é z ao quadrado e aqui é ao quadrado. Beleza? Tá. Aí, assim, se você entendeu isso, mas você tá pensando, tá, eu entendi que se eu multiplicar vai voltar a ser a mesma coisa, entendi que ele tirou, mas você tá pensando, mas como é que eu pensaria nisso? Cara, essa é coisa da matemática, entendeu? Que nem como é que pensaria em uma substituição, em derivados, integrais. Prática. Tipo, baixa uma listinha de fatoração e manda ver. Porque, assim, na hora que você praticar vai fazer bem mais sentido isso, tá? Assim, que nem senos e cossenos lá, que acho que a gente já tá fazendo bem rapidão. Não sei se... Assim, a gente tá fazendo rapidão. Mas não sei se tá atrapalhando a gente fazendo rapidão. Se tá atrapalhando, a gente faz a mesma coisa. Baixar, decomposição de vetores. Acho que eu lembro que minha primeira lista com Cogiro, mecânica aplicada, foi de decomposição de vetores. Uma lista longa. Então, tem que fazer. Tá, agora repara que tem agora z ao quadrado aqui e z ao quadrado aqui. Então, vou tirar ele em evidência. Z ao quadrado. Aí aqui vamos ter 1 sobre 1 menos d sobre 2z ao quadrado menos 1 sobre... Então, a gente usou, tirando em evidência, 3 vezes, né? 1 mais d sobre 2z ao quadrado. Matemática. Beleza? Porque se você multiplicar esses, dividir no caso, esse z ao quadrado, vai ficar um z ao quadrado aqui e um z ao quadrado aqui. Tá. Agora esse meu lado tá tranquilo e eu não vou mais ter que tirar algo em evidência. Só que eu vou juntar esses na mesma base. No caso, temos duas frações e estamos subtraindo. Eu quero fazer o seguinte. Vou fazer elas na mesma base, 1 menos d sobre 2z ao quadrado, aí multiplicado por 1 mais d sobre 2z ao quadrado. Dá para fazer essa...
Isso que a gente está tentando fazer, dá para fazer com o binômio de Newton também, tá? Se alguém tiver aí mais afim na matemática, pode dar uma olhada. Tá, por quê? Porque temos aqui, o que eu estou fazendo aqui é como se fosse 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Como é que você faz? Você fala que 3 vezes 4, e aí você divide aqui, né? Por esse daqui multiplica assim. Então, aí vai ficar 4 menos 3. Entendeu? Pegando na mesma base os fatores. Então aqui, por exemplo, esse termo aqui dividido por esse, vai sobrar só 1 mais d sobre 2z ao quadrado, menos esse termo aqui dividido por esse, vai sobrar só o 1 menos d sobre 2z ao quadrado. Essa parte aqui, tipo, se você tivesse x dividido por y mais a sobre b, e você quer tirar, quer deixar eles na mesma base. Então, por exemplo, esse primeiro termo eu vou multiplicar em cima e embaixo por b, beleza? Porque assim eu estou multiplicando por 1. E esse termo aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por y. Aí aqui o que eu vou ter? X vezes b dividido por by, né? Mais a vezes y dividido por by. Agora estão na mesma base, entendeu? Então é isso que eu fiz tecnicamente aqui. Eu meio que coloquei multiplicado por esse parênteses em cima e embaixo essa coisa aqui. E para esse segundo termo eu multipliquei por esse parênteses aqui em cima e embaixo. Por isso que está aqui ele, entendeu? Eu só fiz isso para juntar eles na mesma base, porque aí fica as duas frações na mesma base. Tá. Agora, para a próxima regra, que é a regra do quadrado perfeito. Tá. Lembrando aqui que é multiplicado por kq sobre z ao quadrado, e isso é o nosso completo no ponto P. Beleza? Agora o que eu quero que vocês lembrem é essa fórmula aqui. X mais y ao quadrado, por exemplo. Como é que fica? Se você não lembra, faz agora no seu caderno x mais y vezes x mais y. Porque você não lembra qual a fórmula, então você tem que fazer, né? Assim, não tem segredo. A fórmula só ajuda a fazer mais rápido. Aí é assim, né? Um chuveirinho. Aí você vai chegar aqui, isso é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E é isso que a gente vai usar, tá? Tá vendo aqui que tem ao quadrado? Só que não tem x e y, né? Só que tem primeiro termo e segundo termo. O primeiro termo representa o meu x. O meu segundo termo representa o meu y. Beleza? Então, essa é a minha formulinha que eu vou usar. Aqui você faz para verificar. Então, a gente vai ter que E é igual a kq sobre z ao quadrado. Não sei quantos minutos está o vídeo. 18 minutos já. Mas tá tranquilo. Porque vale assim, essa é a coisa, demora porque eu tô tentando fazer bem detalhado. Porque eu acho melhor do que não demorar e fazer não detalhado. Porque se você já sabe essas matemáticas, você pausa o vídeo e você faz sozinho. Entendeu? Aí você só pula o vídeo e chega na parte final pra gente falar da física. Tranquilo? 1 mais. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Quando eu falo segundo, é d sobre 2z. Aqui, tudo é só abrir essa parte daqui, tá? Ainda. Usando essa formulinha aqui. Se você for fazer esses parênteses assim com chuveirinho, também dá a mesma coisa, tá? Agora para a próxima parte. Primeiro deixa eu fazer isso aqui, só para a gente não confundir. Aí vai ter o menos, aí esse parênteses aqui, tá? É o quadrado do primeiro, menos, porque tem um sinal de menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso
dividido por 1 menos d sobre 2z ao quadrado vezes 1 mais d sobre 2z ao quadrado. E aí você entra em pânico e fala... Ah, na verdade não entra em pânico não, porque aqui estou multiplicando por coisas... Aqui, é só para deixar a fórmula clara. Aqui 2 dividido por 2, 2 dividido por 2. Vamos fazer aqui essa parte só de cima para a gente simplificar ela logo. 1 mais d sobre z, né? Mais d ao quadrado sobre 2z ao quadrado aqui. O meu 2 e o z é a mesma coisa, mas eu estou falando... assim, é a mesma coisa, eu digo que são parecidos, eu escrevo eles parecidos, né? Mas acho que dá para saber, senão escreveria aqui já z ao quadrado, entendeu? Aí, menos 1, menos vezes menos é mais, d sobre 2, 2 não, porque o 2 cortou. D sobre z mais o d ao quadrado dividido por 2z ao quadrado. Aí, o mais não, né? É menos, porque esse menos aqui vai entrar dentro do parênteses. Então aqui é menos, tá? Tá, 1 menos 1 corta, beleza? D ao quadrado dividido por 2z ao quadrado, positivo, menos esse, corta. Então vamos ter d sobre z mais d sobre z. Então 2d sobre z. Essa é a parte de cima. Toda essa coisa grande ficou isso. Ah, não é possível, né? Aí você pensa, não, será que alguém começou a fazer isso já pensando que ia simplificar? É que normalmente simplifica. Normalmente. Se não simplificar, você perdeu só 18 minutos. Aí você tenta outro jeito. Tá? Z ao quadrado. Só não, né? 18 minutos é bastante coisa. Aí fica quanto? 2D sobre Z. A parte de cima é 2D sobre Z. E a parte de baixo é esse nossos termos. Agora eu vou fazer a última regra de fatoração que a gente vai estar utilizando, tá? Essa regra normalmente o povo está menos acostumado a usá-la. É o seguinte, você está vendo que aqui já está bonitinho. Aqui também. Então o que falta é mexer nisso daqui. Aí você pensa, vou abrir eles ao quadrado, não sei o que lá. E justo, você pode pensar nisso. Mas a questão é que tem uma regra mais simples. É o seguinte. Só para deixar ela parecendo mais a regra que a gente quer fazer. Pensa que é... assim, é um termo ao quadrado multiplicado por outro termo ao quadrado. Então posso deixar o quadrado para fora, tá? 1 menos d sobre 2z multiplicado por 1 mais d sobre 2z. E aí, tenta fazer a fatoração. Tá? Lembrando que isso é multiplicado por k, q sobre z ao quadrado. Já tá vendo que vai ter um z ao cubo aqui, hein? Tá. Lembra que não precisa perder tempo abrindo ao quadrado. Eu até tirei ele fora do parênteses. Então qual é a regra que eu tô querendo usar? É o seguinte. Se você tem x menos y vezes x mais y. Primeira coisa, a gente tem isso aqui? Ah, não. A gente não tem nem x nem y. Não é bem assim, né, pessoal? O meu x representa o meu 1, que é o primeiro termo. O meu y representa isso daqui. Repara, eu tenho 1 menos d sobre 2z. E aqui eu tenho 1 mais d sobre 2z. Eu tenho literalmente essa mesma situação. É a mesma situação. Beleza? Então, se você for fazer esses chuveirinhos multiplicando, vai dar. Aqui também vai dar a regra. Que regra é essa? É x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse é o resultado disso. Essa é uma fatoração conhecida. É que nem está no mesmo livro. Quando você estiver estudando o x mais y ao quadrado, que fica a regra x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, depois dela vem essa regra normalmente. Ou coloca um cubo depois dessa, tá? Então é isso.
Ah, não sei essa regra, eu vou fazer isso daí. Tá. Vou multiplicando chuveirinho, sou bem forte e quero treinar meu braço. Tá certo, pode fazer. Que aí você se acostuma e dá conta depois. Dividido por 2d sobre z, dividido por o primeiro termo ao quadrado, que só que é 1, menos, o sinal que ganha é o menos, d ao quadrado, dividido por 4z ao quadrado. Lembra que ainda é ao quadrado, tá? Aqui, mas aqui não tinha quadrado, sim, porque aqui não tinha. É porque não estava tudo ao quadrado. Então, a nossa situação exatamente é isso daqui. É x menos y vezes x mais y ao quadrado. Aí aqui ficaria ao quadrado, entendeu? Então, faz aí. Sério. É que eu fazer essa parte não ganha nada, só perde nosso tempo. Aí tem o k, q sobre z ao quadrado. Tá? Então, a nossa expressão, e a gente agora chegou mesmo, tá? Esse é o nosso campo elétrico, no ponto P. É igual. Vamos lá. 1 sobre 4 π epsilon 0. Só abrir esse K aqui, tá? É o valor do K. Tá vendo esse Z que tá aqui? Ele tá dividindo. Então é a mesma coisa de eu fazer esse daqui, ó. Aqui, ó. O Z tá aqui. Z vezes Z ao quadrado. Z ao cubo. Vezes 2D. Na real, tem um Q aqui. 2Q vezes sobre D. Sobre 1 menos D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Só para deixar melhor ainda. Q sobre D. Dividido. 4 e aqui é 2, então vai ter só 2. Π epsilon 0 Z ao cubo 1 menos D ao quadrado sobre 4Z ao quadrado. Cara, por mais que a gente tenha sofrido e demorado, assim, especialmente se você não tá muito bem, digamos, de fatoração, é satisfatório chegar numa equaçãozinha física, né? Então, essa daí é isso, tá? Essa é a nossa equaçãozinha física. E é isso que a gente estava querendo alcançar. Até aqui, tudo que a gente fez foi colocar nossas... Bastante coisa, né? Cadê? Aqui. Nossa, a foto até ficou pequena. Tá, o que a gente fez? A gente falou nossas suposições e usamos os termos que a gente já estava fazendo. Campo elétrico e tal. Aí a gente fez muitos truquezinhos da matemática para tentar chegar numa equação bonitinha. Mais ou menos, né? E a gente chegou nisso. Agora a gente vai ter que pensar no que a gente fez. Como assim? Deixa eu pegar a foto para eu não ficar subindo. O que os nossos termos a gente vai ter que pensar nos termos que a gente achou e se eles fazem sentido. É isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, o que era D? Primeiro aqui, repara que vai ter, digamos, distância ao quadrado embaixo, porque aqui tem distância, então unidades, em caso de unidades, tá? Vai estar ao quadrado aqui. Mas o que eu quero que a gente veja é que Z é essa distância aqui, que é do ponto até o centro do dipolo. E D é essa distância aqui. Beleza? Então, a próxima etapa é a gente fazer considerações. E se esse ponto P tivesse bem longe? Tipo, você vai ter as carguinhas aqui, mas aí você quer, sei lá, no início da página, em cima de todas essas contas, tá? Faz de conta que esse é o ponto P. O que acontece aqui?
Por exemplo, tá vendo que para cada vez que a gente vai longe, parece que essas duas cargas estão sobrepostas, parece, né? Então, pareceria que essas duas não tem distância entre as duas. E lembro que elas têm as mesmas... e isso é importante. Elas têm a mesma carga, né? Ah, então o campo elétrico é nulo aqui. Não, né? Por quê? Porque uma está mais perto que a outra. Beleza? Uma está mais perto que a outra. E vocês já viram lei de Gauss? Então só para tirar essa dúvida. Tipo, eu coloco aqui e devia ser zero. Não, aquele não era é o fluxo, né, gente? Porque não tem carga dentro, então é o fluxo que seria zero. O campo elétrico estão fazendo essas daqui, beleza? O fluxo que é... Pera aí, o que eu falei agora? Tá, enfim. O que eu tô querendo falar é que essas são as cargas. Só que quanto mais você vai longe, mais parece que essa distância aqui fica significativa, a diferença entre elas, e eles se anulam. Começam a se anular, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que cada vez parece que estão mais perto? Então, o que eu tô querendo falar? Imagina na nossa equação o que aconteceria se Z fosse muito grande em comparação ao D. Beleza? O que acontece? Aqui vamos ter um número pequeno dividido por um número muito grande ao quadrado ainda. Mesmo, mas o D está ao quadrado, mas ele é um número pequeno. Então esse daqui já é grande. Quando você eleva ele ao quadrado, é bem grande. Repara que eu nem estou falando do 4 porque o Z já é bem grande. Então agora é fazendo superpondo alguma coisa, tá? Que o Z seja bem maior que o D. Sendo o Z a distância para o meio do dipolo, tá? E o D a distância entre os dois. Se o Z é muito maior que o D, então essa D aqui é 0 e é 0. Não, né, gente? Eu não estou falando que o D é 0, eu estou falando que o D é pequeno. Beleza? Só que eu estou falando que o D, que é um número pequeno, dividido por um número muito grande, é 0. Beleza? Então eu estou falando que vai ter ainda Q sobre D, porque o D existe. Se não existisse uma distância entre eles, aí não teria nenhum campo elétrico restante ali. Aqui 2P, ε0, aqui Z ao cubo. E aqui vai ser 1 menos 0. Porque aqui é muito pequeno e aqui é muito grande. Então vai ser só 1 multiplicado por isso. Então vai ser só isso. Faz sentido, assim, o pensamento do porquê a gente aproximaria isso? Porque pra gente, assim, normalmente você vai ver situações maiores e você acaba tirando essa parte aqui que, digamos, que era mais feinhazinha na parte da equação. Então aí você acaba tendo esta equação aqui, tá? É isso mesmo. Eu estava conferindo aqui com as anotações, se tá, para ter certeza. Agora aí vem coisas para a gente notar. Aí você pensa. Em termos de unidade tá certo, né? Porque vamos ter carga e aí vai ter distância aqui e distância ao cubo aqui. Então no final vai ter carga sobre uma distância ao quadrado, algo assim. Só que aí você pensa comigo e fala, normalmente, quando a gente via campo elétrico, a gente tinha distância ao quadrado embaixo. Só que aqui é distância ao cubo entre eles. Entre eles eu digo entre o centro, esse Z aqui. E normalmente isso faz sentido também, porque pensa comigo. Quando é uma carga só que está fazendo, o seu campo elétrico ele decai proporcional ao quadrado da distância entre eles, né? Beleza? Só que agora ele vai ter que decair rápido. Lembra por quê? Porque quando a gente está vendo de longe, parece que estão no mesmo lugar. Então, tecnicamente, ele vai decaindo bem mais rápido um do outro. Então, o nosso campo elétrico do nosso dipolo, ele decai em razão a essa distância ao cubo. Então, ele decai bem mais rápido que aquele lá, tá? Então, por exemplo, se você sei lá, aumenta a distância em 2,
Por exemplo, o Z você aumenta ele em 2, tá? Esse daqui vai ficar 2 ao cubo. Então vai ficar 8. Então o seu campo, aumentando, se esse Z for 2, o seu campo vai ser 8 vezes menor. Porque vai ser 2 ao cubo 8. Sendo que normalmente o seu campo seria só 4 vezes, porque seria proporcional a r ao quadrado. Aí seria 2 ao quadrado 4. Então 4 vezes menor. Aqui já vai ser 8 vezes menor. Entende? E aí, por fim, outra coisa que a gente tem que ver é a parte de cima, que é o Q vezes D. Isso é chamado de dipolo elétrico, tá? Dipolo momento de dipolo. É o momento de dipolo elétrico, tá bom? O que é importante disso? É que você vê que a dependência desse seu campo não depende só da carga ou da distância sozinhas. Ele depende das duas juntas. Então, por exemplo, se você aumentar a carga, mas diminuir a distância, por exemplo, eu multiplico a carga por 2 e divido a distância por 2. O meu campo não muda nada. Então, uma pessoa que te fale, eu vou deixar minhas cargas, vou aumentar a minha carga do meu dipolo elétrico. O meu campo resultante vai aumentar ou não? Você não pode assumir. Você não sabe. Porque ele tem que te dar informação sobre a distância. Vai manter a distância ou não? Essa é a primeira coisa. Vai diminuir, vai abaixar. O que você vai fazer com a distância? Entendeu? Então, só informações sobre um deles sozinho não é o suficiente. Se eu te falar, eu tinha um dipolo elétrico aqui e aqui, com uma distância D, e eles tinham cargas Q, por exemplo, tá? Aí eu te falo, eu vou dobrar a distância. Primeiro eu falo que esse dipolo elétrico, aqui é D, tá? Dava um campo E resultante. Eu vou dobrar essa distância agora, é 2D. Qual é a relação entre esse campo elétrico e esse daqui? Não posso assumir nada, a não ser que você me dê informação sobre a carga. Você vai fazer algo com a carga? Vai aumentar ela? Diminuir ela? Vai manter ela constante? Entendeu? Então tem dependência sobre essas duas. Beleza? Entre a carga que está gerando o dipolo elétrico e a distância entre as duas cargas. Para esse ponto aqui. Creio que é isso, pessoal. Ficou metade de uma monitoria, né? Normal, digamos. Se fosse no DF, né? Agora daria para ir beber água, algo assim, e voltar para fazer a segunda parte, porque, né? Dava 2 horas. Momento de dipolo elétrico. Já fica avisado aí que vamos ter depois momentos de... Vai ter momento magnético também, que é bem massa. Esse momento de dipolo não precisa muito confundir. Assim, ele aparece quando você vai fazer que nem momento lá com as aulas quando você vai fazer os giros lá e tal, mas não é aquele momento, saca? Porque, por exemplo, aqui, se você reparar, a gente não tá falando que é uma barra que tá girando, algo assim. A gente chama ele de momento. Quando a gente coloca as duas cargas aqui na presença de um campo, eles vão girar, digamos que nem vai ter um momento e tal, e aparece esse Q vezes D, que é o momento de dipolo, aparece, mas não é isso que a gente está querendo dizer exatamente quando a gente fala, momento de dipolo. Não quer dizer, por exemplo, aqui mesmo não tendo giro, a gente chama essa quantidade aqui, Q vezes D, momento de dipolo. Beleza? Aí por fim quero mostrar para vocês o gráfico. Deixa eu colocar lá. Aqui. Por exemplo, um campo elétrico normal de uma carga, o que a gente está acostumado, ele costuma cair com o quadrado da distância, tá? Aqui eu só vou botar para x ser maior ou igual a 0, para a gente só ver a parte direita, tá? Aqui. Só que esse nosso campo do dipolo, ele é proporcional a x ao cubo, né? Então, repara aqui.
O gráfico verde é o do nosso dipolo, como está decaindo. Aqui, por exemplo, seria a distância e aqui é o campo elétrico, tá? Aqui, obviamente, aqui eu coloquei 1, mas poderia ser outros números, saca? Que vai representar o K e a carga e tal, mas o que eu estou me importando agora é a distância. Primeira coisa, repara que onde eles se encontram é no 1 e 1. Se eu mudar essa constante aqui para, por exemplo, 5, aqui vai ser 5 também, por exemplo. Repara que continuam se encontrando no 5, tá? No 5 do Y, no caso. Só que eles sempre estão no 1 do X. Eles sempre estão no 1 do X. Agora, quem está mais acentuada a descida dele? Você concorda comigo que aqui, por exemplo, antes do 1 no X, tá vendo que essa descida aqui, descida eu tô falando do tipo a inclinação, por exemplo, se você, no caso seria derivada, né, mas aqui, é que parecem que as duas estão paralelas com esse daqui, mas olha, vamos falar que para esse número aqui, tá, aqui, para esse número dessa reta daqui, que é quanto que vale isso? Um 0.8, tá? Que é essa reta daqui. Essa retinha, tá? É o 0.8, beleza? Tá vendo que a verde tá indo até aqui? Ela tá indo até aqui em cima. Tipo, quando a nossa distância é 0.8, o nosso campo elétrico do nosso momento do dipolo elétrico, ele tá aqui em cima. E onde é que tá o da carguinha? Tá aqui embaixo, olha. Tá bem aqui. Aqui é onde o 0.8 encontra a vermelha. Tá bem embaixo. Beleza? Então, antes desse 1, o nosso campo gerado pelo dipolo é maior. Está sendo maior de uma carga unitária. Só que repara a descida. A descida do verde é bem mais drástica do que o vermelho. Porque a partir do 1, ele sempre é menor. Por exemplo, agora se você pegar depois do 1, qualquer número aqui, vamos pegar esse daqui, dessa reta aqui, 1.2, por exemplo. Repara que o 1.2 está para uma carga. Esse é o campo de uma carga só, tá? Por exemplo, estaria bem por aqui, né? Por aqui. Onde é que está pro dipolo? Tá aqui embaixo. Por que que isso acontece? Se o verde tava em cima do vermelho, dava valores maiores. Porque a descida dele é mais acentuada. E aí você deriva esse daqui e deriva essa daqui. Por quê? Porque a derivada te dá a inclinação. Você vai ver que em módulo essa daqui é maior do que essa, para números menores que 1. Aí depois, essa daqui fica mais acentuada, né? E aí eles se encontram aqui e eles tendem a 0. Quanto mais longe você vai, mais tendem a 0. E quem chega a tender a 0 primeiro é a verde. Lembra? Porque a gente tinha duas carguinhas, o positivo e o negativo. Que quanto mais de longe a gente via, olha só, a verde já no 6 parece que é 0. Assim, no 8 você começa a jurar, velho, já é 0. Talvez, aí você dá zoom, mas ainda não é 0. Mas a verde, ela cai bem mais rápido. Beleza? Agora é isso mesmo.